Paulo viveu numa época em que a igreja estava expandida, mas também a expansão da igreja se deu muito em virtude de algo que Deus permitiu e que foi diretamente responsável pelo crescimento da igreja, que é a perseguição. A perseguição aos crentes do primeiro século foi algo marcante e que fez que a igreja expandisse, porque eles fugiam da espada, eles fugiam da perseguição e da morte. O apóstolo Paulo, nós sabemos, ele foi um dos maiores perseguidores do evangelho. O apóstolo Paulo conheceu Jesus e mudou sua trajetória, seu pensamento, seu jeito de ser. Ele se arrependeu e recebeu o reino de Deus. Como a palavra de Deus diz, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você recalcitrar contra a salvação. É como dois bois que caminham e um é muito rebelde e nele é enfiado alguns aguilhões para que ele possa ficar quieto, aprender a acalmar como o outro boi que está do lado dele. Recalcitrar contra os aguilhões, recalcitrar, levantar contra a salvação. A Bíblia diz em Mateus 22:44 que aquele que cair sobre esse evangelho, sobre Jesus, né, a palavra de Deus, ele vai ser arrebentado, vai ser estraçalhado. E aquele sobre quem esse evangelho, sobre quem essa pedra que é o evangelho, é Jesus Cristo, cair, ele se tornará como pó, se desfará como pó. A Bíblia diz, não vale a pena recalcitrar contra os aguilhões. Se você recebeu o chamado, ouça. A Bíblia diz, não faça como os rebeldes no deserto. Se ouvires hoje a voz de Deus, atenda. Responda, eis-me aqui, o que o Senhor quer comigo? O Senhor é Criador, eu quero ser seu filho, isso é verdade. Esse evangelho que o Marco prega, que as pessoas pregam é verdade. É possível se tornar filho de Deus, é verdade que eu sou apenas criatura. Peça a Deus uma experiência pessoal com Ele. Separada da religião, separada daquilo que as pessoas pregaram nas portas da sua casa. Peça a Deus uma experiência pessoal, real com Ele. Deus terá todo prazer em se manifestar a você, em se revelar a você, em usar um dos seus servos e pregadores do Evangelho para ensinar você acerca do Evangelho puro e simples, sem o fermento dos fariseus que ainda estão por aí, os hipócritas fariseus, né, ainda estão por aí fazendo que o Evangelho seja transmutado, trocado, transformado, inchado, né? A Bíblia fala que nós devemos nos atentar ao Evangelho que está livre do fermento dos fariseus, ou seja, aquele que não foi levedado, envenenado. O Evangelho puro e simples de Jesus. Eu sou pecador e eu preciso me arrepender, porque o reino de Deus está chegando. Você precisa disso. Você precisa disso. Não adianta você caminhar com a igreja anos e anos. O apóstolo Paulo disse em Coríntios, numa das cartas, que, olha, eu não quero que você se engane. Muitos hebreus estiveram debaixo da nuvem, andaram seguindo a coluna de fogo, viram milagres, viram maravilhas, beberam água tirada de rocha, comeram as codornizes, viram o Senhor agindo, viram um anjo do Senhor, viram que não faltavam roupas durante 40 anos e calçados, foram protegidos, viram oásis, mas não entraram na terra prometida de Canaã. E essa é uma recíproca verdadeira com o nosso tempo. Muitos crentes indo às igrejas, caminhando conosco, cantando os mesmos hinos, pregando o evangelho, orando nas orações de intercessão, mas muitos não vão entrar na Canaã celestial, da promessa de Deus que é a eternidade no céu com Ele, porque eles não tiveram uma experiência pessoal e real com Jesus Cristo. Você precisa hoje ter uma experiência real e pessoal com Jesus Cristo. Não adianta assistir vídeos, cantar louvor, aprender a tocar violão, não adianta imitar pessoas que você conhece, assistir os maiores pregadores que nós gostamos de assistir, não adianta compartilhar versículos e curtir pregações. Se você não tem uma experiência pessoal com Cristo, dói dizer que você está prestes a partir para uma eternidade sem Jesus. A Bíblia diz que ao homem é dado viver e morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo,
Nós vamos nos encontrar com Deus para julgamento. E vamos partir para a eternidade, ou com Ele ou sem Ele. Sem Ele é o inferno, com Ele é o céu. A ausência de Deus já é o inferno, né? E fora que o inferno é preparado para o diabo e seus anjos, que está aguardando pessoas que não se tornaram filhos de Deus. Tem uma experiência pessoal com Cristo. Ah, Marcos, isso que você está falando aí é só mais uma religião. Então peça a Deus para se manifestar. Peça a Deus para se manifestar. O Deus que se manifestar é o Deus verdadeiro. Peça a Deus uma experiência real com Ele. Você serve a outro Deus? Você serve, eu sirvo a Oxum, Ogum. Peça a Deus para se manifestar, e Ele vai se manifestar mais do que essas entidades que você talvez já ouviu falar ou conhece. Jesus é o Rei dos Reis, e Ele vai impedir que os demônios se manifestem para confundir você. Você vai ter uma experiência real com Cristo, mas fica o alerta. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Primeiro passo. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Segundo passo. Peça a Ele uma experiência pessoal. Está cansado de ouvir pregação do Evangelho? Peça a Deus uma experiência real com Ele. Se Ele existe de verdade. Peça com humildade. Ele terá o maior prazer em se manifestar a você. E a igreja está à disposição. O verso 36 de Romanos capítulo 8 fala acerca de serem entregues à morte. Eu estava falando sobre o período em que a igreja iniciou o Evangelho, a pregação do Evangelho. Eles eram perseguidos, eles eram mortos ao fio da espada, homens dos quais o mundo não era digno. Eles eram todos os dias entregues à disposição da morte, todos os dias, o dia inteiro. Eles não sabiam se voltariam para casa. Eles saíam para trabalhar durante o dia, suas jornadas, como o apóstolo Paulo muitas vezes trabalhou, como ele trabalhou alguns anos em Éfeso, até que a igreja pudesse instituir, uma condição para ele ser um pastor, como dizemos hoje, integral, Primeiro ele teve que ter uma jornada dupla, e ele mesmo dizia: eu não fui pesado para ninguém, eu tinha o meu trabalho diário, normal, e depois eu ia pregar o Evangelho, nunca fui pesado para ninguém, dizia o apóstolo Paulo. Sabe, perseguições de morte, perseguições que o povo de Israel sofreu, guerras reais que eles enfrentaram e foram vencendo até que se estabelecessem em Jerusalém, ali naquele território aonde o Filho de Deus nasceria. A partir de agora, as guerras, as lutas são espirituais, Espirituais. Nós temos o seguinte entendimento acerca desse texto, desse versículo. Por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia inteiro, todo dia. Tem crentes sendo mortos, perseguidos, irmãos, que a gente não tem noção. Tem crente sendo morto na China, isso não é divulgado. Tem crente sendo perseguido próximo a nós aqui na Amazônia, isso não é divulgado. Pessoas que são colocadas em cativeiro porque estão pregando o Evangelho, não podem entrar em reservas com a Bíblia na mão. Você sabia disso? Aqui no Brasil, as pessoas se declaram crentes, não podem entrar em reservas indígenas para pregar o Evangelho, porque eles querem preservar, porque existe um entendimento de que tem que ser preservada a cultura. Olha, quando Jesus chega, ele confronta a cultura estabelecida onde estamos. E se essa cultura vai contra o Evangelho, essa cultura precisa ser despedaçada, trocada pela cultura do céu. E aí nisso nós somos perseguidos, porque nós entramos pregando o Evangelho. Esses irmãos que eu citei agora há pouco, cantei a música, esses irmãos, há poucas gerações, há poucas décadas atrás, eles eram perseguidos em praça. A minha avó corria atrás de crente, antes de se converter a Jesus, ela corria com pedra, ameaçava com faca. Minha tia já está com o Senhor, irmã da minha avó. Sabe, isso é recente, isso é próximo a gente. Há poucos anos atrás, grupos de extermínio, milícias,
impediu o evangelho de chegar em certos locais, porque o evangelho convertia pessoas, tirava pessoas do tráfico, tirava pessoas da prostituição. Eu me lembro de uma história em que o grupo Vencedores por Cristo estava pregando ali naquela região de extração de ouro, né? Muito conhecida e que agora fugiu o nome, no norte. E aí um dos irmãos pega a palavra, era a hora dele pregar. O João Alexandre conta que ele estava com o violãozinho dele preparado para o louvor. O irmão começa a pregar dizendo: olha, você mulher que se prostitui, esse homem que está usando você para você vender o seu corpo e dar lucro a ele, ele não te ama. Esse homem que entra nesse quarto e usa o seu corpo, ele não te ama. Jesus Cristo te ama e ele não quer explorar você. Venha para Jesus. Esse povo ali na Serra Pelada, eles eram perseguidos por causa do evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não se conformavam, porque eles não eram politicamente corretos. Uma coisa que a igreja precisa entender: nós não podemos nos conformar e sermos politicamente corretos para ficarmos bonitinhos na fita, né? Para que as pessoas não nos achem desagradáveis. A igreja de Cristo é desagradável nessa terra, ela é importuna, ela incomoda. A igreja incomoda, e é para ser assim. O evangelho incomoda a realidade estabelecida, a cultura estabelecida e a religião estabelecida. O evangelho vem para provar se essa religião é verdadeira ou não. E agora, existe um outro entendimento possível acerca de somos entregues à morte o dia todo. Por amor de ti, Senhor, eu nego a mim mesmo. Como diz a tua palavra no livro de Mateus 16, 24, né? Quem quer vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, somos entregues à morte, nós mortificamos, né? O apóstolo Paulo fala aqui nesse capítulo 8, verso 12 ou 13, né? Verso 13, verso 12: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Somos entregues à morte por amor de ti, Senhor. A morte das obras da carne, a morte dos desejos que nos afastam do Senhor. Sabe, uma vida é necessário. O apóstolo Paulo, em algum trecho, ele escreveu, né? A palavra de Deus fala que vocês ainda não foram perseguidos até a morte, até o sangue. Vocês ainda não foram perseguidos até o sangue, né? Embora essa perseguição no Brasil não seja ainda declarada, né? Nós ainda não somos perseguidos para derramar sangue ainda em alguns locais, né? A maioria do território, não, né? Nós podemos pregar o evangelho, mas ainda assim, espiritualmente falando, é guerra contra a carne. Irmão, você precisa aprender a fazer isso, guerrear contra a sua carne, porque quando a Bíblia diz, né, logo no início, nos primórdios, quando Caim mata o seu irmão, né, porque o seu coração não era perfeito nas ofertas que ele fazia. Deus preferiu Abel, ele estava disposto a ensinar Caim, mas Caim, pela sua inveja, matou o seu irmão, movido de inveja, né? E a Bíblia relata que Deus fala o seguinte com Caim: Caim, o pecado jaz à porta, o pecado te espera. Quando você abrir a sua porta, ele está deitado lá no seu tapete, esperando você, para sair com você. Se possível, ele vai entrar com você na sua casa. Quanto a ti, quanto ao teu desejo, cumpre a ti dominá-lo. Existe então, irmãos, uma responsabilidade nossa, negar a nós mesmos, ser entregue à morte o dia inteiro por amor de ti, Jesus. Nós precisamos aprender isso. Às vezes nós pensamos, aqui não tem uma perseguição, a perseguição que se tem é velada, nós não somos perseguidos. Tem gente morrendo aí, em outros países, em outros locais, pregando o evangelho, só porque são crentes, devem negar a Cristo.
sabe? E nós achamos que está tudo tranquilo, mas existe uma guerra também que você tem que travar. Negar a si mesmo, ser entregue à morte da sua carne, dos desejos carnais, daquilo que nos afasta do Senhor. A experiência pessoal me mostra que você achar que está de pé, está firme, é exatamente o momento antecedente à queda. Sabe, houve momentos da minha vida que eu dizia, eu não tenho rabo preso com ninguém pode falar mal de mim, eu sou um crente de mão cheia. Eu não sabia que eu estava momentos que antecediam a minha queda. A misericórdia do Senhor, a longanimidade do Senhor e a bondade, o sangue do Cordeiro e a graça, e a longanimidade dos irmãos é que me levantaram. O Senhor me levantou. Se você entendeu o que eu disse, trave uma guerra contra a sua carne, buscando as coisas do Espírito Santo, buscando aquilo que agrada a Deus, buscando aquilo que satisfaz o Senhor, buscando aquilo que vai trazer para você crescimento e fortalecimento espiritual. Ainda que o nosso corpo mortal se corrompa no sentido de morrer, está acabando, mas a nossa vida celeste está guardada. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar no fim dessa jornada, para sempre eu vou caminhar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu levo alto, minha cruz começa a escorregar. Aí eu canto um hino de louvor. Jesus Cristo vem me ajudar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, só não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu vou atravessar o mar e as ondas vêm me cercar, eu cantando falo com Jesus. Tira as ondas para eu passar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, só não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Ou com fome ou com sede vou, carregando minha cruz pesada, para receber minha coroa, que no céu já está preparada. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Saudade dos irmãos que já foram recolhidos, estão com o Senhor no céu, e agora nós só nos encontraremos lá, quando estaremos com o nosso Rei Jesus para sempre.